Quando pensamos em filmes, normalmente pensamos em entretenimento e diversão. E isso também existe. Só que o cinema ele vai muito além disso. A arte também nos ensina a refletir sobre nossas emoções, as nossas relações, medos, inseguranças e até sobre a sociedade em que estamos vivendo. Para Jung, nós podíamos ganhar consciência com qualquer coisa. E o cinema é uma dessas coisas. Por isso que ele se torna tão fascinante. E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Eu separei 5 filmes com temas completamente diferentes e histórias diferentes para a gente refletir juntos sobre uma única pergunta. O que todos esses filmes têm em comum? Então fique até o final do vídeo para você descobrir a resposta e vem comigo mergulhar em 5 mundos diferentes através do cinema. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao quadro Selfie em Cena, onde o cinema encontra a arte e os arquétipos ganham vozes. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos começar logo com o primeiro filme que eu separei aqui para a gente refletir juntos. O nome do filme é Os Estagiários. O filme conta a história de Billy e Nick. Eles são 2 amigos que são vendedores e trabalham muitos anos sendo vendedores, só que um belo dia eles estão demitidos. E aí eles se veem na casa dos 40 e 50 anos. Os dois não têm uma profissão, né? Ou seja, eles não estudaram, né, para alguma coisa, eles acabaram estando bem nesse ramo de vendedor e ficaram quase que a vida toda. Então eles se veem com 40 e 50 anos aproximadamente, completamente desamparados, desempregados, sem saber o que fazer. Até que eles encontram uma oportunidade de estagiar no Google. E eles vão concorrer a essa vaga de estágio junto com jovens de 20 anos. O que eu achei interessante logo desse início de filme é que ele traz pra gente um questionamento de se a gente está satisfeito com aquilo que a gente faz. Se o nosso emprego, as nossas escolhas, a nossa jornada, se a nossa profissão traz um sentimento de satisfação, de conforto, de paz, de que a gente conseguiu encontrar algo que faça sentido. Porque isso é uma das coisas que o Billy, ele questiona, né, quando eles são demitidos, de que ele nunca ficou satisfeito, ele meio que se acomodou e se acostumou a estar na vida de vendedor, a ser um vendedor, mas não que é algo que trouxe satisfação para ele, mas ele nunca parou para pensar sobre isso. E aí, quando ele é demitido, ele começa a ter essa vontade de trabalhar com aquilo que ele realmente gosta, com aquilo que ele quer, com aquilo que traz um anseio para ele, né? Traz uma sensação de satisfação e não apenas trabalhar por trabalhar. Nick, você não tá cansado de ter só o bastante para viver? Estou sim. Nick, eu quero fazer alguma coisa que importa. Eu quero ter uma vida que me deixe animado e isso é ótimo. E uma das reflexões mais interessantes que eu achei que o filme quer trazer pra gente é esse questionamento de até que ponto a gente se arrisca, até que ponto a gente sai desse comodismo e dessa vida automática que a gente está tão acostumado, até que ponto você se desafia a conhecer mais sobre você, a se arriscar dentro do seu trabalho ou dentro da sua vida em si. A coisa na vida que mais assusta a gente, mudança. Que, aliás, eu acho que a maioria das pessoas é culpada por se acomodar. Eu sei porque eu precisei que a mudança me desse um chute na bunda para eu me mexer. Porque, como eu falei, eles são 2 adultos de 50 anos, mais ou menos assim, e eles concorrem a uma vaga de estágio. É claro que o filme dá uma romantizada, porque a gente sabe que na vida real as coisas talvez não aconteçam exatamente dessa forma, mas o filme quer trazer, e tem muitas falas e conversas exatamente sobre isso, sobre essa mudança, sobre o quanto você está disposto a se arriscar para ter aquilo que você almeja, o quanto você está acomodado no seu mundinho, no seu local de trabalho ou na sua vida, e você não percebe quantas coisas esse comodismo está te impedindo de crescer e está fazendo com que você não evolua, com que você não se desafie. Se levantar a cabeça e tomar fôlego. Tem muitas grandes possibilidades por aí. O filme nos mostra que nunca é tarde demais para a gente aprender algo novo e para a gente se reinventar.
E é justamente nessa mudança e nessa coragem de mudar que a gente começa a descobrir coisas que a gente às vezes nem sabia que gostava, ou nem sabia da nossa capacidade de conhecer outras áreas, de conhecer outros ramos. Então o filme traz muito sobre isso, sobre o quanto você é corajoso para fazer a mudança que talvez a sua vida esteja necessitando. Mas uma coisa que eu achei interessante também no filme é que ele traz um outro ponto, né? O lado oposto, que é o da Dana. Ela é o oposto do Nick, porque enquanto o Nick, ele acabou, né, tendo trabalho ali de vendedor e não se dedicou talvez tanto a ter uma carreira profissional, a Dana foi ao contrário. Ela se dedicou a ter uma carreira, ela foi atrás, ela estudou, então ela deixou muitas coisas da vida pessoal dela de lado. Só que ela conseguiu chegar onde ela queria, ela conseguiu almejar um cargo que ela queria, só que ela se vê um pouco perdida porque ela perdeu algumas experiências de vida, alguns encontros que ela mesma fala com homens babacas. Então, grande parte da juventude dela, ela acabou perdendo por conta dessa escolha que ela fez. 10 anos atrasada, certo? Porque enquanto eu trabalhava duro, eu deixei de ir a encontros ruins e idiotas. E agora eu tô ficando sem tempo. Ninguém me disse que era o jogo da dança das cadeiras. Talvez o que a gente precise seja o equilíbrio. Então, nem focar muito no lado profissional e esquecer de viver a sua vida, mas também não deixar a sua vida profissional de lado por medo de alcançar alguma coisa. Estou dizendo que é boba, eu acho isso admirável, eu concordo. Só estou dizendo que às vezes, com todo o trabalho, você pode, sabe, esquecer a pessoa que mais importa. E outra questão bem interessante que o filme traz é que como o Billy e o Nick, eles concorrem com estagiários de 20 anos, né, bem mais novos do que ele, traz também essa perspectiva dos jovens, de que ao mesmo tempo que o Billy e o Nick estão correndo contra o tempo, os jovens também estão. É claro que numa perspectiva diferente, né? Porque o Billy e o Nick, eles já viveram bastante tempo, já passaram por bastante coisas, já são adultos, já formados, o Billy já é casado, e os jovens ainda não, acabaram de sair da universidade. Então, mas traz também essa cobrança de que como a sociedade, como o mundo às vezes cobra da gente ser bem-sucedido. Não só para aquele homem de 40 e 50 anos, mas também para os jovens de 20, 21 anos que tem essa cobrança de você precisa sair da faculdade, você precisa arrumar um bom emprego, você precisa arrumar um bom estágio, você precisa ser alguém importante na vida. Sua vida não estará arruinada. Você tem 21 anos de idade e tem toda a vida pela frente. Você sabe o que é ter 21 anos hoje em dia? Olha, um quarto dos jovens que saem da faculdade não conseguem emprego. Na minha opinião, esse filme é muito interessante. Ele é muito engraçado, é uma comédia. Então, por o Billy e o Nick conviverem muito com jovens, tem esse choque geracional muito interessante que acaba tornando o filme leve, engraçado e divertido. Inclusive tem umas piadas sobre a cultura pop, né, que os jovens naquela época sabiam e que o Billy e o Nick não sabiam muito bem. Então é muito engraçado, é um filme divertido, é um filme para você assistir despretensiosamente, mas também às vezes trazer esse questionamento, trazer essa reflexão, né? Então, eu acho legal desse filme porque ele traz justamente esse equilíbrio, que na mesma maneira que ele é divertido, ele é engraçado, mas ele também faz a gente pensar e se questionar sobre a nossa carreira, a nossa profissão e como é que a gente lida com essa parte da nossa vida. Agora vamos para o segundo filme, que é um filme brasileiro, está disponível na Netflix, que é o Caramelo, que é um filme maravilhoso e muito bonito. O filme conta a história de Pedro. Ele é um cozinheiro que tem o sonho de se tornar chefe de um restaurante. E ele consegue realizar esse sonho, só que ele descobre que ele tem um câncer no cérebro. E aí ele tem que lidar com todas essas frustrações, né, de estar no emprego dos sonhos e ao mesmo tempo descobrir que tem uma doença que não tem cura. Só que no meio disso ele acaba adotando um cachorro vira-lata, que é um cachorro vira-lata caramelo, que se chama Caramelo, com o nome do filme Caramelo. Que nome a gente dá para um cachorro caramelo?
E uma das partes que eu achei interessante desse filme é quando o Pedro ele recebe o diagnóstico do glioma cerebral, que é um tumor maligno no cérebro, no nosso sistema nervoso central. Então, a médica até explica que não tem cura, mas que o tratamento vai servir para ele ter uma qualidade de vida. Então, você receber um diagnóstico dele na idade que ele tem, que ele é novo, e acabando de ter o emprego dos sonhos, a gente percebe o quanto ele fica frustrado, decepcionado, chateado com toda essa situação, né? Não sabendo lidar muito bem, não sabendo como contar para as pessoas, tanto para as amizades que ele tem, mas principalmente para a mãe dele. O filme traz essa angústia do diagnóstico, do tratamento de câncer, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma leveza para isso, né? Ele consegue trazer uma delicadeza que, da mesma forma que o filme trata o câncer como é algo sério, é algo que traz essa frustração, essa decepção, essa revolta, mas ao mesmo tempo vai depender muito da forma que você lida com a situação, né? Da forma que a pessoa lida com a vida dela. Eu acho que esse é o mais interessante. E aí é onde entra o Caramelo dentro do filme. Porque quando o Caramelo ele entra na vida do Pedro, o Pedro logo em seguida ele descobre, né, essa doença. Então, o Caramelo é a primeira pessoa, digamos assim, que o Pedro conta sobre o diagnóstico e ele vira, o cachorro vira a rede de apoio dele, vira aquele apoio emocional. Então, é o Caramelo que vai ajudando o Pedro a passar por essa fase difícil do diagnóstico, os enjoos, os vômitos. Então, todo esse processo do tratamento que tem um lado negativo, né, que tem as dores, é sempre o cachorro que tá ao lado dele. E o Caramelo, ele se torna o amigo, o parceiro e o companheiro de todos os momentos. Ele vai ensinando ao Pedro, ele vai mostrando a ele como a vida deve ser aproveitada, como os pequenos momentos de felicidade é o que faz a vida se tornar leve, se tornar divertida. Porque muitas pessoas falam, né, que a felicidade não é algo que a gente tem o tempo todo, ela é momentânea. Só que se a gente não parar para aproveitar esses pequenos momentos de felicidade, seja com as pessoas à nossa volta, nossas famílias, nossos amigos, ou com a gente, ou com nossos cachorros, os nossos pets, a gente só vai ter, às vezes, uma amargura, uma decepção, uma frustração. Então, para ele que é um jovem, ou para qualquer pessoa que está passando por esse processo de descobrir uma doença, a frustração e a decepção é muito grande. Então, se você não tiver esses pequenos momentos de alívio, esses pequenos momentos de tranquilidade, a vida vai acabar dominando você, a vida vai acabar te consumindo e te fazendo com que você fique muito mais pesado e muito mais angustiado. É muito bonito ver a transformação que um faz na vida do outro. Porque o Pedro possibilitou um cachorro vira-lata adulto, já, né, ser adotado e ter um lar, enquanto o Caramelo possibilitou ao Pedro de enxergar a vida com outros olhos, né, de aproveitar o hoje. E essa, acho que é uma das principais lições que o filme traz, além, né, de que o cachorro é o seu melhor amigo, mas o filme traz essa lição de que o amanhã ninguém sabe como é que ele vai ser. A gente não sabe como as coisas vão ser daqui para frente. Mas o hoje, ele precisa ser vivido, ele precisa ser presenciado. Caramelo, você me ensinou a viver o hoje. O aqui, o agora. O hoje precisa ser ancorado. Então, talvez esse seja um questionamento que o filme traz pra gente. Como que você tem vivido a sua vida hoje? E na minha opinião, dos 5 filmes, esse é um dos mais emocionantes. Esse filme é muito lindo. A história dos dois é muito bonitinha. Eu acho que o fato de se passar no Brasil, ser um filme brasileiro, traz muito essa raiz dos brasileiros mesmo em relação aos cachorros, aos vira-latas, até a comida. Então, é um filme muito gostoso, muito aconchegante, mas que se você for manteiga derretida assim como eu sou, porque eu choro com qualquer filme, já prepara o lencinho, porque a chance de você chorar e se emocionar nesse filme é muito grande. Mas o final vale a pena, depois de você
chorar rios e rios de lágrimas depois que você se debulhar e tanto chorar. O final é muito bonitinho e é muito fofo. Toda a história, toda a construção do Caramelo com o Pedro é muito bonitinho. Então, esse filme vale muito a pena de assistir. O terceiro filme que a gente vai abordar aqui tem uma temática bem diferente das outras duas. Até porque o filme conta a história da Lindy, uma adolescente de 16 anos, que tá conhecendo sobre ela, tá conhecendo sobre o corpo, tá conhecendo sobre a sua sexualidade e que tem um desejo muito forte de perder a virgindade com o menino que ela está ficando. Só que tem um dia que ela vai no ginecologista e ela descobre que ela tem uma síndrome de MRKH. Basicamente, essa síndrome faz com que a Lindy não tenha útero, nem colo do útero, então, ou seja, ela não pode engravidar, nem menstruar, então ela nunca menstruou e nem nunca vai menstruar na vida dela. Só que, além disso, a vagina dela não tem tanta profundidade, tem só 1 centímetro, o que dificulta na hora das relações sexuais. Na verdade, o médico fala que ela nunca vai poder transar, nunca vai poder ter esse tipo de penetração, porque a vagina dela não tem a profundidade, já que ela não tem o útero completo formado. Tudo isso está faltando. Isso significa que é virtualmente impossível fazer sexo sem assistência manual ou cirúrgica. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google e eu descobri que essa síndrome de MRKH, ela realmente existe. É uma condição rara que afeta o sistema reprodutor feminino. Então, ou a mulher não tem útero, ou o útero dela é subdesenvolvido. Só que isso realmente faz com que algumas mulheres tenham dificuldade de engravidar. Na verdade, algumas não podem engravidar, e outras só é possível com engravidar por in vitro, né? Aquelas gravidez com fertilizante. E algumas realmente têm dificuldades com penetração e sexo vaginal, até porque algumas delas não têm a entrada, né? Tem a entrada para a vagina, mas não é tão profunda assim. Então, realmente, essa síndrome, ela existe, apesar de ser rara. Só que imagina para uma menina de 16 anos que quer perder a virgindade, que quer ter relações sexuais, que está descobrindo o prazer do próprio corpo, descobrir que tem essa síndrome. E uma das coisas que me trouxe um questionamento é como o sexo é considerado ainda um tabu. Às vezes a gente acha que o sexo é um tabu para os adultos, mas na verdade até para os jovens, porque a Lindy ela não consegue contar isso para ninguém. Ela sente muita vergonha, muita insegurança, então ela não consegue desabafar, ela não consegue expor para as pessoas, principalmente para as amizades dela mais próximas, o que está acontecendo. Só que isso faz com que ela vai tendo muita raiva e muita revolta, porque tá tudo acontecendo, né, na vida dela. Tanto que no final do filme, quando ela acaba desabafando para uma amiga, ela fala que o corpo, parece que ela sente que o corpo dela atraiu. Então ela tem muitas ações impulsivas justamente para meio que se vingar disso. Tô chateada que não posso reclamar sobre a minha menstruação ou pedir pra uma garota me dar um absorvente e ela me dá um sorriso de quem entende. E é muito importante a gente conversar e a gente verbalizar sobre o sexo. Tanto que tem um dos vídeos aqui no meu canal que eu falo, né, que para um relacionamento ir sendo construído e dando certo, uma das coisas que precisa se conversar, que precisa se falar, é sobre as relações sexuais. E é isso talvez que o filme traz. E uma das coisas mais interessantes também é que ele traz esse ponto de que o sexo não significa penetração. Ter essas relações sexuais não significa que você precisa de uma vagina e de um pinto para ter o prazer. Que o prazer ele pode ser alcançado de diversas formas. E essa normatização que a gente normalmente traz, né, em que o sexo precisa de uma penetração, muitas vezes vem justamente porque a gente não conversa sobre isso, né, não se fala sobre isso. Às vezes não orienta os jovens sobre o que é sentir prazer, quais são as várias possibilidades que podemos sentir prazer, né? E não só às vezes em atos sexuais, mas no toque, no carinho, no abraço. Então o sexo ele vai muito mais, é muito mais do que o ato sexual em si ali na hora, né? Envolve muitas outras coisas. E só que se a gente não fala sobre isso, a gente não orienta sobre isso, como é que as pessoas vão saber? Como é que as pessoas vão entender?
E eu acho que esse é o principal questionamento e também, talvez, crítica, mas reflexão que o filme traz pra gente. Na verdade, eu já transei. Por que querem saber? É mais do que só enfiar seu pinto meio murcho na vagina de alguém. Sim. E quando a Lindy, ela se liberta da insegurança, do medo, da rejeição que ela acha que as pessoas vão ter, ela fica mais leve. Ela se liberta de tudo isso e aí ela encontra a liberdade. E principalmente a liberdade do corpo dela, que acho que era o que ela mais estava faltando, né? Essa liberdade que o corpo dela precisava, de entender que cada corpo é diferente, que cada pessoa vai sentir coisas diferentes. O sexo não é igual para todo mundo, as relações sexuais não são iguais para todo mundo. A diferença é você encontrar uma pessoa que se encaixe com aquilo que você procure. Não só em relacionamento, não só por prazer, mas em relação a tudo, a uma companhia, uma parceria. Então o filme traz isso. Tanto que tem uma frase do filme, eu não vou lembrar agora quem falou, mas que é isso, cada pessoa vai encontrar alguém que te ache perfeito do jeito que você é. Então, por mais, além de poderia não ser perfeita para muitas outras pessoas, mas ela encontrar aquela pessoa que ia se encaixar com ela, né? Que ia completar ela. Eu tô tão cansada de me machucar pra abrir espaço na minha vida e na minha mini vagina pra todos, menos eu. O sexo é sim importante para o relacionamento, mas o sexo não significa só o ato em si, é muito mais do que isso. E essa é uma das reflexões que mais permeia ali o filme, mas também traz essa questão da adolescência com a sexualidade, com a virgindade, com essa descoberta de quem a pessoa é, né? Essa descoberta do adolescente em relação ao próprio corpo. E é um filme que te pega um pouco de surpresa, porque às vezes você não tá esperando, né, que ele vai abordar esses tópicos, mas na minha opinião é um filme interessante para você assistir, é um filme que não é uma comédia romântica adolescente bobinha, né, mas é um filme que traz uma reflexão, que traz questionamento, a gente vai vendo um pouco da angústia da Lindy ali no momento do diagnóstico, de que às vezes realmente precisa-se de especialistas para saber conversar com as pessoas, porque tem muitos médicos que já eram mais velhos, já eram mais maduros, né? E não sabia conversar com ela, não sabia explicar para ela, sabe? Não tinha aquele cuidado. Faz diferença a gente aprender sobre certas coisas com quem realmente sabe como ensinar. Não que o médico era ruim, só que ele não sabia lidar com adolescentes, né? Mas é muito importante a gente estar com alguém que saiba nos ensinar. O quarto filme é Nimona. Também está disponível na Netflix e é um dos meus filmes favoritos. Desses 5, assim, Nimona é um dos meus filmes favoritos. O filme conta a história de um reino que teve a sua ascendência, teve, né, os seus momentos de glória com uma guerreira chamada Gloret. Então, essa guerreira ela foi responsável por tirar os monstros do reino, por expulsar eles. Um monstro atacou sem aviso. Uma heroína surgiu. O nome dela era Gloret. Volte já pra sombras de onde você veio! E depois da Gloret ter expulsado os monstros, o reino começou a treinar várias crianças para poder formar uma guarda real ali. Então, todos os descendentes de Gloret e todas as pessoas importantes, nomes importantes do reino, colocavam seus filhos para serem guardas e para protegerem o reino dos monstros. Até que um dia, um plebeu chamado Ballister, ele entrou nessa guarda e ele estava prestes a se tornar um cavaleiro importante ali em uma cerimônia. Só que trocam a arma dele e ele é acusado de matar a rainha. Então o Ballister ele acaba sendo condenado como assassino, só que ele tenta provar a sua inocência. E no meio de provar a sua inocência, ele acaba tendo como companhia a Nimona, que é uma metamorfa, ela pode se transformar em qualquer coisa. E ela que vai até ele, oferecendo, né, a sua ajuda, sendo a comparsa dele, para que junto eles possam trazer a inocência do Ballister e também tirar todas as máscaras que Gloret e os seus descendentes criaram na sociedade. Mas é o seguinte, quando a gente limpar o seu nome, eu viro sua comparsa pro resto da vida, sem dar pra trás. O principal ponto que o filme aborda
é justamente essa reflexão, esse questionamento de quem que é o monstro e quem que é o herói da história. Então o filme traz esse questionamento porque o Ballister e a Nimona, eles são excluídos da sociedade, né? Eles não fazem parte. Aquela sociedade, aquele reino criou tantas regras e tantos padrões que você precisa seguir para ser importante ou para ser aceito dentro da sociedade, que a partir do momento que uma metamorfa não faz parte ali deles, ela é considerada um monstro. E a partir do momento que um plebeu tenta quebrar com os padrões e entrar nessa guarda real, ele também é considerado um assassino. Então o filme ele traz esse questionamento, esse ponto de o que é certo e o que é errado. Quem que são realmente os vilões da história e quem que são os heróis dela. Quem que tenta salvar a humanidade e quem tenta sempre colocar a sociedade dentro de um padrão, dentro de uma caixinha, dentro de situações normativas. Você devia estar questionando absolutamente tudo. A lenda de Glorit, a instituição, a muralha. Pra que serve tudo isso? E a Nimona começa a questionar o Ballister de toda a sociedade, toda a instituição, porque ele era uma das pessoas que acreditavam na manipulação, no que eles pregavam. Mas a Nimona traz um questionamento diferente, porque ele começa a passar a conviver com uma pessoa que era considerada um monstro para a sociedade. Só que não, ela é uma pessoa carinhosa, ela é simpática, ela é um pouquinho doida, ela é um pouquinho impulsiva, mas ela tem a sua bondade. E é nesse momento que o Ballister ele vai começar a questionar tudo aquilo que foi ensinado para ele. Tudo aquilo que foi mostrado e que foi imposto como sendo verdade, como sendo a única verdade que eles devem seguir. E aí o filme começa a fazer a gente questionar e traz essa reflexão de até que ponto a gente acredita numa coisa porque as pessoas falaram que a gente deve acreditar. Até que ponto a gente acha que algo é certo ou que algo é errado porque outras pessoas falaram que isso era errado e que isso era certo. Então, se a gente começar a questionar o que a gente aprendeu, será que a gente vai ter uma outra perspectiva? Será que a gente vai conseguir entender de uma outra forma? Que foi exatamente aquilo que o Ballister fez. Quando ele começou a questionar, ele começou a perceber que tudo aquilo que foi ensinado para ele de quem eram os monstros, a Nimona não se encaixava nisso, ela não se encaixava nesse padrão. Só porque ela é uma metamorfa não significa que ela tem que ser excluída. Só porque ela é diferente não significa que ela não é merecedora de um amor, de um respeito, de uma companhia, de uma parceria. A lavagem cerebral foi pesada. E a única coisa que a Nimona queria era ser vista, acolhida e aceita pela sociedade. Até porque ela fala que quando ela se transforma, ela se liberta. Então, quando ela não se transforma, quando ela tem que esconder quem ela é, não que isso a machuca, mas que isso aprende. Que isso não faz ser quem ela realmente é. Então, ela vive se transformando porque isso para ela significa liberdade, significa ela ser verdadeira com quem ela é. Se não se transformasse. Eu morreria. Mas que horror, pelo amor de glória. Eu não acredito em tudo. Eu não morreria. Só que eu não estaria vivendo. Então, para mim, na minha opinião, apesar de, como eu falei, Caramelo ser um filme muito emocionante, eu acho que dos 5 filmes que eu vou trazer aqui para vocês, o Nimona é que tem uma mensagem mais significativa e mais emocionante, porque o filme todo a gente se identifica com ela, a gente se identifica com a pessoa que ela é. É um filme muito bonito, muito emocionante, é um desenho perfeito, é maravilhoso. Então tem cenas, esse aí não é de chorar, então vocês podem assistir tranquilo, mas é um filme muito bonito de assistir e de você acompanhar a jornada da Nimona, dela provando para a sociedade o quanto ela pode sim ser a heroína da história. No final, ela é sim a heroína, porque a história foi contada, foi distorcida, na verdade. Então, a Nimona, na verdade, ela é injustiçada. É um filme muito interessante que eu aconselho vocês a assistirem, porque vale muito a pena. O 5º e último filme que eu vou trazer aqui para vocês chama Léo. Também está disponível na Netflix. E é um desenho muito divertido, muito engraçado. E apesar de ter parece estranho um pouco a gente falar um pouco da sinopse dele, mas é muito interessante. A história conta sobre um lagarto, que é um lagarto de escola, e que ele, todos os finais de semana, ele vai para casa de alguma criança.
né? Ele começa a ir para casa de algumas crianças. É sexta-feira. Significa que um aluno tem que levar o bichinho da sala para casa. Como é que é o negócio? A gente não faz isso aqui. Não mais, nem pensar. Só que lá ele começa a conversar com as crianças, porque ele é um lagarto que fala, só que ninguém pode saber que ele fala. E aí ele começa a conversar com as crianças, porque cada criança tem um assunto, uma questão diferente, e ele começa a desabafar com essas crianças. Ele se torna o psicólogo dessas crianças. E aí todas as crianças, cada um no final de semana pega ele, né, pra levar pra casa. Só que como ele é um lagarto idoso, ele acha que ele vai morrer, então ele quer aproveitar o máximo da vida, né? Até então, a ideia dele era fugir. Você não entende? Essa é a minha chance. Eu saio com uma dessas crianças, procuro janelas abertas da casa, e quando eu estiver sozinho, zdrufs, eu escapo. Só que ele acaba aproveitando a vida dele com essas crianças, né? E fazendo parte desse crescimento que as crianças têm, desse amadurecimento que elas vão tendo ao longo do filme. E uma das coisas interessantes que esse filme traz é mostrar como cada criança tem questões pessoais. Então, são medos, inseguranças, falta de autoestima. Às vezes, são crianças que estão muito irritadas, mas que por dentro são inseguras. E o Léo, ele não vê né, o que as crianças demonstram. Ele começa a conversar sobre quem elas realmente são, sobre os sentimentos que tem por trás dela, por que elas estão tristes, chateadas, magoadas. É um lagarto que fala que precisou acolher as crianças. E muitas dessas crianças que a gente vê a dinâmica em casa não tem esse desabafo, né? Não tem essa liberdade para poder conversar. Então, é uma reflexão que o filme traz, e talvez um pouco de crítica também, para fazer a gente olhar para essas crianças, né? Olhar para a criança que você tem em casa e acolher ela, de sentir qual que é a necessidade emocional que ela está precisando agora. O que ela está trazendo, se ela está muito triste, se ela está com medo, se ela está insegura, se ela está revoltada. Então a criança normalmente, às vezes, ela não consegue colocar em palavras o que ela está sentindo. Então ela reage muito com as emoções. E são essas emoções que fogem um pouco dos padrões do dia a dia que vai fazer com que a criança vai se abrindo e vai desabafando e vai amadurecendo. Porque a infância é uma fase de construção da nossa personalidade. Então, quando a gente é adulto, quando a gente vai amadurecendo e vai, né, ganhando autonomia, muito do que a gente é, da forma que a gente lida com a vida, diz respeito sobre uma personalidade que foi sendo criada lá atrás, quando a gente não era criança. Então, muitas coisas vão ressurgindo e vão ressoando na vida adulta. Por isso que é importante a gente olhar para as crianças e olhar para esse ser que está crescendo, que está se construindo. Porque quem que ele vai se tornar daqui para frente? Quem que essa criança vai ser daqui para frente? Então, isso é um questionamento, uma reflexão que o filme traz. A importância da gente cuidar das nossas crianças, cuidar desse ser que está crescendo, que está amadurecendo, que já tem opiniões, já tem dúvidas, já tem questionamentos, já tem as tristezas às vezes dentro delas. Então, olhar para essas crianças e entender quem elas são, quem elas podem ser, né? O que elas estão querendo conversar com a gente, porque na correria, às vezes, do dia a dia, a gente não traz esse tempo, né? Não traz esse olhar, esse acolhimento. Só que, como eu falei lá no filme do Caramelo, o hoje é para ser vivido. Então, será que realmente a gente não tem tempo ou a gente não quer ter tempo? Lembrem-se, todo mundo tem medo. Então não guardem para vocês. Achem um Léo para conversar. Pode ser uma professora, sua mãe, um amigo. E na minha opinião, esse filme Léo é divertido. É um desenho bem descontraído pra gente assistir em família, principalmente. Porque é um desenho muito divertido, é legal. Além do Léo, que é o lagarto, também tem a tartaruga, que eu esqueci o nome dele, mas... Squirtle. Meu nome é Squirtle. É um filme para descontrair, para relaxar, mas também que traz essa reflexão importante, né, sobre escutar, validar e ouvir as crianças, né, porque isso é muito importante para o desenvolvimento emocional delas. Então, é um filme muito divertido e muito descontraído para você assistir, mas prestando um pouquinho de atenção ali, que
você vai conseguir captar a mensagem por trás do filme. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que todos esses filmes vão ter algo em comum? E você pode estar se perguntando, mas Gabi, o que uns homens de 40 e 50 anos estagiando no Google, um cachorro caramelo, uma adolescente com problema no útero, uma metamorfa e um lagarto psicólogo têm em comum? Eu poderia falar que essas histórias elas são diferentes, mas que todas falam sobre um processo que a gente está passando, que apesar de ser histórias diferentes, com personagens diferentes, mas todos eles estão passando pelo mesmo processo, pela mesma jornada, pela mesma caminhada. Então eu poderia aqui enrolar vocês e falar sobre esses aspectos, que não é mentira, é verdade, né? Cada um fala sobre um processo diferente que a gente está passando sobre diversos aspectos da nossa vida, mas não é um ponto que eu quero chegar com vocês aqui nesse vídeo e com a resposta que eu quero trazer. Cada um desses filmes vai abordar um tema diferente nos próximos vídeos aqui do canal. Então, cada filme é relacionado a um tema de vídeo que vai vir no próximo mês. Então, Os Estagiários vai abordar o tema de carreira e profissão. O filme Caramelo vai abordar um tema de pets dentro da psicoterapia. O filme Diário da Minha Vagina vai abordar o tema de sexo e relacionamento. O filme da Nimona vai abordar o tema de identidade de gênero. E o Léo vai abordar o tema da infância e adolescência. Então, cada um desses filmes é relacionado a um tema que vai vir nos próximos meses e no próximo vídeo aqui do canal. Mas esses vídeos não vão vir da forma que vocês estão acostumados. Na próxima semana e no mês de agosto, eu vou inaugurar uma nova série aqui do canal que vai se chamar Conversas da Psique. Nessa série eu vou trazer alguns convidados e para a gente abrir essa série com chave de ouro, eu convidei 5 psicólogos com 5 abordagens diferentes em 5 áreas de profissão ali diferente dentro da psicologia para a gente conversar sobre esses temas. Então vão ser 5 temas em que a gente vai abordar carreira, profissão, relacionamento, sexo, identidade de gênero, infância e adolescência. Assim como cada filme trouxe uma reflexão e um questionamento diferente, essas reflexões vão estar dentro dessas conversas com os psicólogos. É claro que de forma diferente, né? Aqui eu fiz a reflexão de acordo com os filmes, que eu me baseei nas conversas. Então as conversas vão ter muito mais, a gente vai ampliar muito mais cada assunto e conversar sobre isso, tirando muitas dúvidas e também trazendo muitas reflexões. Então, já ative o sininho, já se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, porque no mês de agosto inteiro vai ser só convidados psicólogos para a gente comemorar o mês do psicólogo. E se você gostou dessa análise rápida de filme, já deixa o seu like. O like ajuda o YouTube a entender que você gostou desse tipo de conteúdo e começa a indicar eles mais vezes. E também coloca aqui nos comentários, você já assistiu algum desses filmes ou ficou curioso para assistir algum deles? Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no próximo mês a gente vai ter uma conversa recheada com várias reflexões e vários questionamentos diferentes. E também fique ligado, porque a Conversas da Psique não vai ser só para o mês de agosto. Estou pensando aí em trazer outros convidados de outras áreas diferentes, de outros ramos diferentes. Então, vai ser uma nova série aqui do canal Conversas da Psique, que sempre vai envolver um convidado. Então, se você já gosta do canal e você quer acompanhar essa nova série, já se inscreva e deixe o seu like. Se você gosta das análises de filmes aqui do quadro Selfie em Cena, tem outros filmes também que eu vou deixar aqui na tela de indicação para vocês assistirem. Até o próximo vídeo.